Então, vamos lá, pessoal. Na aula passada, a gente começou a falar um pouco sobre uma revisão, né, com SQL, então a gente resolveu fazer essa revisão para a gente relembrar os conteúdos lá de projeto de banco de dados, né, da disciplina de banco de dados que vocês tiveram, o banco de dados 1, e a gente começou fazendo um exercício de uma base de dados que tinha como objetivo exercitar a criação de tabelas, inserção de registros, alteração, atualização, deleção de registros. A gente ainda não fez nenhuma consulta, né, nenhuma consulta mais elaborada usando o Select, mas a gente conseguiu relembrar um pouquinho esses conteúdos e ficou até um exercício para vocês fazerem em casa. Então, consegui encontrar aqui na internet alguns livros, coloquei aqui uma pasta de livros para vocês. Então, tem dois livros, um chamado Projeto Banco de Dados, o outro também, Projeto Banco de Dados, uma visão prática. Eu vou tentar encontrar, estou buscando outros livros mais relacionados à administração de banco, mas eu ainda não encontrei para baixar. Mas assim que eu encontrar, ou caso algum de vocês encontre, puder enviar para a gente colocar aqui, eu também agradeço. Então, já tem uma pastinha aqui com dois livros, para auxiliar vocês a relembrar esses conceitos de SQL. Na semana passada, ele começou com um fórum de apresentação, poucas pessoas responderam ao fórum, né? Peço que vocês interajam lá, é uma das atividades da disciplina. Além do fórum, a gente apresentou como é que seria a estrutura da disciplina e estava fazendo esse exercício aqui, a prática 1 do SQL, né, a revisão. Para isso a gente usou essa base de dados. Coloquei o link aqui da aula, eu vou tentar subir essa gravação também para o YouTube, porque às vezes o pessoal tem um problema para abrir esse arquivo do Drive. E uma coisa também que o pessoal pediu para eu fazer foi um videozinho explicando aqui como é que funciona o MySQL. O MySQL Workbench, que é a nossa IDE, né, que nós vamos usar. Então, fiz um videozinho rápido, mostrando de maneira bem simples como é que a gente cria a conexão no MySQL, que é obrigatório para a gente iniciar o MySQL, entrar no MySQL Workbench. A gente está trabalhando só com essa parte aqui, que é o sistema gerenciador de banco de dados. Esse outro ponto aqui, esse segundo ponto, ele trabalharia com a modelagem, então, para criar o diagrama de relacionamento, que vocês viram lá em banco de dados 1. Então, fiz um videozinho rápido explicando como é que isso funciona para ajudar o pessoal que nunca trabalhou com o MySQL Workbench. Beleza, aqui é o link da aula. Então, agora, né, na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar continuando esse exercício de revisão. A gente vai tentar tirar as dúvidas da prática 1, que a gente começou na semana passada, e partir para o exercício 2. Então, queria que vocês dissessem as dúvidas de vocês do exercício 1, eu vou abrir aqui para a gente visualizar aqui as dúvidas. Vocês podem ficar à vontade. Beleza. Então, vamos lá. No nosso exercício, né, da aula passada, ele pedia para a gente fazer algumas inserções no nosso banco de dados, né, nas nossas tabelas. Então, como é que a gente fez? Né? A gente pegou esse nosso dicionário de dados aqui, esse modelo relacional, que são as tabelas com os atributos e os tipos, né, e aí a gente começou a transformar isso aqui num código em SQL. Então, nós fizemos a criação da tabela, os atributos, os tipos, as restrições,
Lembrando que toda a instrução, né, SQL, ela sempre finaliza com um ponto e vírgula, então nunca esquecer da gente colocar o ponto e vírgula. Então vamos ver aqui um exercício, aqui uma alternativa. Né? Ele pediu para a gente criar uma geladeira da marca Brastemp de 220 volts que custa R$ 700. Então como é que a gente estruturou essa solução? Existem outras soluções que vocês podem ter feito. Uma das soluções é essa daqui, não quer dizer que é a única solução para esse problema. Então, a gente estruturou essa solução da seguinte forma, né? Inserte into produtos, insira na tabela de produtos. Aqui são os atributos que eu tenho na tabela de produtos e que eu vou fazer a inserção. Então, eu tenho uma descrição, marca, preço e tipo. Na tabela de produtos, eu tenho ainda o código do produto. Só que esse código do produto, eu não vou precisar inserir porque ele vai ser gerado automaticamente pelo meu banco. Então, como ele é autoincremento, eu não preciso informar o código do meu produto na hora da criação. Então, eu informei os 4 outros atributos: descrição, marca, preço e tipo. Então, insira na tabela de produtos os atributos descrição, marca, preço e tipo. Descrição, ele é um varchar, então ele vai estar entre aspas simples. Coloquei aqui o valor, né, os seguintes valores: geladeira, a marca é Brastemp, o preço é 700. Como esse atributo preço, ele é um float, ele é um valor real, a gente precisa colocar as casas decimais. Para isso a gente usa o ponto, que o sistema de numeração é o sistema americano. Então, 700.00 para colocar as casas decimais aqui. E o tipo desse meu produto aqui, ele é um eletro. Lembra que a gente só pode colocar tipo se for eletro ou móveis. Se a gente quisesse escrever aqui eletrodomésticos, vou tentar rodar aqui esse. Então, como a gente tentou colocar um tipo eletrodoméstico, aqui na saída, ele disse que a gente tem um erro. Opa, desculpa, eu nem selecionei a base. Vamos lá, selecionar a base que a gente está trabalhando, que é alojamentos. Então, a base agora ela ficou aqui em negrito, então é essa base que a gente está utilizando. Vamos rodar lá a primeira parte da inserção. Insira na tabela produtos, descrição, marca, preço e tipo, e a gente colocou o tipo como eletrodomésticos. Então, ele deu um erro aqui, ó, dizendo que os dados são muito longos para a coluna do tipo, da coluna tipo na linha 1. Então, isso já é uma restrição impedindo que a gente adicione um valor que não era o valor adequado. Por que isso também? Porque no nosso atributo tipo, a gente disse que a quantidade de posições que era reservado para ele era 10 posições. Então, vamos reduzir lá essa palavra eletrodoméstico, mas não vamos deixar só elétrico. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Para a gente ver que a restrição aqui de cheque, né, de verificação, ela não deixa que a gente faça esse erro. Então, ele coloca aqui, ó, a restrição de cheque foi violada. Então, isso quer dizer que o tipo que a gente está tentando inserir é diferente do que nós definimos na restrição. Então, isso aqui já é uma segurança para o nosso banco de dados. Então, vamos colocar o tipo correto aqui, eletro. Beleza. Quando a gente criou aqui, ele permitiu, deu um erro, deu uma criação correta aqui para essa linha. Então, tem alguns atributos que o nosso exercício pede, por exemplo, a voltagem aqui, que a voltagem ele é um atributo exclusivo de eletrodomésticos. Não existe o atributo voltagem na tabela de produtos. Por quê? Porque o produto ele só tem aquilo que é comum, tanto para móveis quanto para eletrodomésticos. Então, na tabela de eletro, a gente tem o atributo voltagem e a gente precisa fazer uma inserção dessa informação que faz parte de outra tabela. Então, como é que a gente vai fazer isso? Insira na tabela de eletrodomésticos, voltagem, garantia, código de barra e o código do produto. Esse código do produto é o mesmo código desse produto, dessa geladeira aqui que a gente acabou de criar. Então, quando a gente faz essa ligação de uma
tabela com a outra, a gente está usando o conceito de chave estrangeira. Então, o código do produto na tabela de eletrodomésticos, ele é uma chave estrangeira. Se a gente olhar lá na criação da tabela de eletrodomésticos, a gente tem aqui o código do produto, e ele é uma chave estrangeira, que faz referência ao atributo da tabela de produtos. Então, essa relação entre esses dois atributos fazem com que haja um relacionamento entre a tabela de eletrodoméstico e a tabela de produtos. Então, eu inseri lá a voltagem 220, a garantia vai ser de 5 anos, o código de barra está entre aspas simples, porque é um Vachar, e aqui o código da geladeira que eu acabei de criar, que é o código 18. Então, quando eu for inserir essa informação, eu estou inserindo para essa geladeira que eu acabei de criar aqui. Então, vamos fazer uma consulta só para visualizar o resultado. Então, na tabela de eletro, a gente tem aqui o produto aqui com o código 18, que a gente acabou de criar. E na tabela de... desculpa, na tabela de eletrodomésticos, deixa eu rodar aqui. Isso. Beleza. Na tabela de eletrodomésticos, o último que eu criei foi esse aqui, o eletro de código 10, tem a voltagem 220 volts, a garantia de 5 anos, o código de barra e é relacionado ao produto 18. Então, por que tem essas informações duplicadas? Porque na aula passada a gente fez esse exemplo também e executou esse código. Então, eu tenho o produto 9 e o produto 10, que são eletros relacionados ao produto, código do produto. Então, essa informação aqui ainda precisaria passar por uma melhoria, porque a gente tem dois elétrons relacionados ao mesmo produto. Então, é mais uma preocupação que a gente precisa ter na hora de criar o banco, porque ele está permitindo que a gente faça coisas dessa maneira. Mas, inicialmente, essa foi a nossa solução para criar uma geladeira da marca Brastemp, 220 volts, que custa R$700. Então, agora eu queria ouvir as dúvidas de vocês para os demais exercícios. Beleza, Rodrigo. Professor, Pode falar. Só para esclarecer um pouquinho aí, porque nós tivemos banco de dados no semestre passado, mas a gente viu só a linguagem em si, mas em slide, né? A gente não implementar nada, não chegou a usar os códigos. Então, a gente está vendo agora pela primeira vez. Certo. Então, mas, assim, pelo que eu vi, não é tão difícil. Mas é uma coisa nova. Beleza. Beleza. Então, pessoal, mais um motivo para vocês tentarem fazer esse exercício. Assim, vocês têm acesso ao código aqui, eu sei que vocês podem abrir o script, mas o ideal é que vocês tentem praticar justamente para conhecer a linguagem. Porque é o seguinte, hoje em dia, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo, criando o SQL, a gente poderia fazer na interface gráfica. Mas qual o problema disso? O problema é que quando você mudar do MySQL Workbench para o SQL Server, a interface é diferente. Então, lá, você chegou na empresa, a interface é diferente, você vai ter um problema para atender aquela demanda. Numa seleção de estágio, por exemplo, certo, beleza. Não, vai ficar aberto os exercícios, vocês podem ir fazendo e tirando a dúvida quando vocês tiverem. Só não deixa para acumular muita coisa, porque como os conteúdos, eles dependem do conteúdo da aula anterior, para não ficar muito defasado aí em relação aos conteúdos que a gente está vendo. Então, a ideia da gente trabalhar com SQL é justamente para a gente não ficar preso à IDE, né, ao SGBD.
Por quê? Porque tem o MySQL Workbench, tem o SQL Server, tem o Postgres. Então, cada um desses vai ter uma maneira diferente de trabalhar com interface gráfica. E a gente fazendo isso usando o SQL, fica mais fácil para a gente trabalhar com qualquer SGBD. Então, a gente vai fazendo assim, essa semana a gente ainda trabalha com essa questão da revisão, na próxima semana a gente continua também com a revisão, mas eu peço que vocês deem uma estudada, tentem fazer os exercícios, para que quando a gente chegar na parte de junção, que é um conteúdo de consultas que a gente vai precisar trabalhar um pouquinho, com um pouquinho mais de atenção, a gente já esteja mais experiente. Mas beleza, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar. Não fica... Professor? Pode falar, Felipe. Como eu não pude pegar a aula passada, eu gostaria de saber com o senhor se tem algum vídeo explicativo aí de como fazer a instalação do MySQL, porque eu não peguei essa primeira aula, não sei se o senhor já passou esse vídeo, eu tenho essa dúvida aí. Só pegar o comecinho, pegar as aulas que eu não peguei. Beleza. Tá lá no Moodle, tem um link aqui dos livros, os livros em PDF que eu consegui encontrar na internet, de banco de dados. Deixa eu abrir aqui, pronto. Tem aqui esses 2 livros que eu consegui encontrar de banco de dados. Aqui tem na semana 1, que a gente viu na aula passada. Tem a gravação da aula aqui embaixo, da aula da semana passada. E tem um link que o Rodrigo pediu para eu fazer, eu gravei um linkzinho aqui. A instalação é bem simples, é só next, next, next. E aqui um videozinho só da configuração básica para abrir o MySQL Workbench. Precisa ter o XAMPP instalado no computador, precisa ter o MySQL instalado, né, só para abrir o MySQL Workbench. Mas baixando o XAMPP, ele já cuida de tudo isso para vocês. Aqui está o exercício que a gente usou, que é a prática 1, é esse mesmo exercício aqui, e as questões são essas daqui, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Tá, beleza, professor, obrigado. Vou ver isso depois. Professor. Oi, Anderson. Boa noite. Boa essa noite. atividade que o senhor está passando aí, ela da semana 1 ou é essa da semana 2? Essa daqui, a prática 1, é da semana passada ainda. Ah, sim. Só que nesse documento aqui, já tem a da prática 2, que é o que a gente vai fazer essa semana. Beleza. Mas, assim, é a mesma coisa, assim, os mesmos conceitos que a gente vai Sim. usar, de criação, de alteração, é mais para a gente reforçar aqui. Só que aqui já tem uns comandozinhos em SQL para a gente fazer a consulta, usando o select. Então, select, nome, raça dos animais, do tipo cão, com idade entre 1 e 3 anos. Beleza. Por enquanto, na atividade 1 está criando só, né? A gente só fez criar e povoar o banco, que povoar é quando a gente faz as inserções. Sim. E depois a gente fez algumas alterações. Então, por exemplo, quando a gente usa o comando de alter, de alteração, a gente está adicionando, né, alterando alguma coisa na tabela. Por exemplo, aqui, ó. Atualize a tabela de eletrodomésticos, aumentando a garantia de cada produto com voltagem de 110 volts em 2 anos. Então, como é que a gente faria esse aqui? Vamos dar uma olhada lá no nosso MySQL Workbench. Vamos olhar aquela questão que, no caso, é a nossa questão 4. Então, existem 2 formas da gente fazer uma atualização no nosso código, no nosso SQL. Quando a gente usa o alter table, a gente está alterando a estrutura da tabela. Então, eu vou usar o alter table, por exemplo, se eu quiser adicionar um novo atributo nessa tabela de imóveis, sei lá, um atributo cor, material, vamos colocar aqui, não sei, uma coisa que tem imóvel. Melhor uma coisa de elétrico, é mais fácil. Beleza. Então, imagina aqui que a gente vai dizer se esse novo eletrodoméstico ele é smart ou não.
Então, ele vai ser um varchar, a gente vai colocar lá se ele vai ser sim ou não, de 5 posições no OPNO. Então, essa informação que eu fiz aqui, essa alteração, quando eu colocar para executar, ele vai dar um erro na minha tabela. Por quê? Porque a tabela de eletrodoméstico, ela já existe. Ela já existe com a configuração que a gente fez anteriormente. Então, se eu quiser modificar a estrutura dessa tabela, eu vou usar um comando do tipo alter table eletrodomésticos. E aí eu vou dizer o que é que eu vou querer fazer. Eu vou adicionar uma coluna. Eu vou... Professor, quando a gente quer criar, quer modificar e quer consultar, a gente faz o comando dentro do script mesmo, onde tá feito as tabelas? Você pode fazer. Só não vai ficar dentro desse bloco aqui. Ah, a gente fecha o bloco, não é verdade? Lembrei. Porque aqui, tá vendo? Ó, tá certo. Create table eletrodoméstico. Eu abri ele aqui, fechei ele aqui. Aí fora dele, eu fiz o alter table. Então, eu faço ele fora mesmo, sem criar bloco, né? Fora da criação da tabela. Beleza. Então, o alter table, ele vai trabalhar com a estrutura da tabela. A gente já vai ver ele, deixei ele aqui em standby. A outra maneira da gente fazer uma atualização é usando o update. O update, ele vai atualizar um registro, uma linha da tabela. Então, vamos supor, se a gente quer alterar essa geladeira aqui, a gente escreveu errado, não é a marca Brastemp, é a marca Consul. Então, eu vou fazer um update para atualizar esse registro aqui. Eu não faço um alter table. O alter table eu faria se eu quisesse adicionar um novo atributo para essa tabela aqui, como a gente colocou lá o Smart. Então, para que eu consiga ter um novo atributo, eu utilizaria o alter table. Para atualizar um registro, eu uso o update. Vou voltar para a questão lá. Deixa eu só apagar aqui para não ficar bagunçado. Beleza. Então, atualize a tabela de eletrodomésticos, aumentando a garantia de cada produto com voltagem 110 volts em 2 anos. Então, atualize na tabela de eletrodomésticos o meu atributo, né, o set garantia. Então, ele vai alterar a garantia, aumentando a garantia em 2 anos. Então, por isso que eu coloco aqui, garantia, recebe garantia mais 2. Então, ele vai pegar a garantia que já tem, 1, 2, 5, 6 anos, e vai adicionar mais 2 anos. Se eu só fizesse garantia recebe 2, ele iria alterar a garantia de todos os eletrodomésticos de voltagem 110 para 2 anos, e não aumentar em 2 anos. Então, como ele quer aumentar em 2 anos, a gente utiliza a garantia que já existe mais 2 anos. Só que a gente quer fazer isso apenas para os produtos que têm voltagem 110 volts. Então, a gente usa o ERI, que é uma condição. Então, vamos rever aqui. Atualize na tabela de eletrodomésticos o meu atributo garantia, onde a voltagem seja igual a 110 volts. Então, ele vai fazer isso aqui alterando os valores de cada tupla, de cada linha, né, de cada registro da minha tabela, cuja voltagem seja igual a 110 volts. Se a gente não coloca essa linha do ERI aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai alterar a garantia, né, de todos os produtos que eu tenho, independente do tipo de voltagem. Então, o ERI é uma condição que a gente vai colocar para fazer uma operação. Então, sempre quando a gente for atualizar, excluir um registro, a gente sempre precisa colocar a condição, porque senão a gente vai fazer isso para todos os registros. Beleza? Então, aqui seria com o update nessa questão 4. Atualize a tabela de eletrodomésticos, aumentando a garantia de cada produto com voltagem 110 volts em 2 anos. Na segunda questão, na questão 5, já é um pouco diferente. Tem o seguinte: acrescente na tabela eletrodomésticos um atributo peso do tipo real com 2 casas decimais. Então, aqui eu não vou alterar, não vou atualizar um registro, eu vou alterar a estrutura da tabela. A tabela de eletrodomésticos, ela tinha apenas os atributos código, voltagem, garantia e código de barra.
e agora é como se ela tivesse uma linha a mais aqui, que vai ser esse atributo que está sendo criado. Então, com isso, a gente está alterando a estrutura da tabela, por isso eu vou usar o comando alterTable. Então, altere a tabela eletrodoméstico, adicionando a minha coluna peso, cujo tipo é o float. Então, como eu falei para vocês, nas versões mais antigas do MySQL era obrigado a colocar esses valores aqui. Isso quer dizer que são os valores antes e após a vírgula. Então, as casas decimais, então vou ter 2 casas decimais, e aqui os valores que tem anterior à vírgula. Nas versões mais novas não é mais obrigatório. Então, se a gente disser só que é float, a minha tabela, o meu MySQL já entende que esse atributo é do tipo float. Eu vou executar aqui, ele vai dar um erro, porque a gente já tem uma coluna do tipo peso, eu fiz esse exemplo na outra turma, mas se eu colocar aqui peso 2021 e executar, ele vai alterar. Para confirmar, eu faço um select, vou fazer uma consulta na minha tabela, traga todos os atributos da tabela de eletrodomésticos, e aí eu tenho aqui a minha coluna peso 2021 que a gente acabou de criar. Então, o que é que acontece? Eu continuo tendo as informações anteriores à criação, e isso que eu criei agora, eu tenho aqui valores null, valores vazios. Então, isso aqui vai acontecer para essas informações. Isso quer dizer que a partir do código do Eletro 11, eu preciso informar o peso que está sendo associado a esse elétron. Mas para os demais, esse valor vai permanecer vazio. Se eu quiser atualizar, percebe que o termo é diferente, se eu quiser atualizar essa informação, eu vou usar um update para cada uma dessas linhas aqui, inserindo um peso para cada um desses elétrons. Então, essa é a diferença entre o alterTable e o update. Beleza? Vamos ver a 5. Na 6, desculpa, ele fala assim: apague da tabela móveis todos os produtos que têm o tipo igual a madeira. Então, vamos ver mais uma diferença aqui entre dois elementos aqui que a gente usa no nosso banco de dados. Deixa eu só sair aqui. Beleza. Então, duas coisas também diferentes, assim como o alterTable e o update, é o delete e o drop. O delete, eu vou apagar um registro, vou apagar uma linha daquela minha tabela. O drop, eu vou apagar a tabela como um todo. Então, isso aqui tem resultados bem diferentes. Então, quando eu quero apagar um registro, como é a questão 5, apague da tabela móveis todos os produtos do tipo madeira. Então, delete from móveis, onde o material é igual a madeira. Então, ele vai buscar na minha tabela todos os materiais cujo tipo é madeira e vai excluir. Mais uma vez aqui a importância de colocar a condição, porque se a gente não coloca a condição, ele vai apagar todos os registros que eu tenho na tabela de móveis. Então, sempre atentar para isso. É obrigatório a gente colocar uma condição sempre quando a gente vai fazer uma deleção, vai apagar um registro, ou quando a gente vai fazer uma atualização. Senão a gente faz para todo mundo que está naquela tabela. Então, deixa eu só rodar aqui para a gente ver. Para consultar, ver se deu certo, select, asterisco, from, móveis. Beleza, eu não tenho nenhum móvel aqui cujo material é madeira, porque ele excluiu todos eles. Agora, se a gente executa o drop table móveis, o que é que ele vai fazer? Ele vai apagar a tabela de móveis. Vou rodar aqui para a gente ver. Quando eu rodo aqui select, a tabela de móveis ela não existe. Tá vendo? Tabela, loja mix, móveis não existe. Então, só para a gente entender aqui esse erro. Primeiro, né, o loja mix é o nome da minha base de dados, ponto, o nome da minha tabela. Então, ele está dizendo que a tabela de móveis da base loja mix não existe. Então, a partir de agora, o que é que eu preciso fazer? Como eu apaguei a tabela, eu preciso voltar lá para cima
Deixa eu só atualizar aqui só para vocês verem também. E aqui na interface gráfica eu não tenho mais a tabela de móveis, só tenho eletrodomésticos e produtos. Então eu preciso executar o script novamente aqui para criar a minha tabela de móveis. Então selecionei aqui, vou rodar o meu script. E agora ele criou a minha tabela de móveis. Tranquilo até aqui? Professor, Pode falar. não consegui pegar essa parte que o senhor criou novamente aí. Tem como repetir, por favor? Para eu criar novamente, como eu já tinha o código aqui, né? Eu só selecionei aqui o código todo Sim. e cliquei aqui no raiozinho para executar. Então, ele criou novamente a tabela. Agora, quando eu atualizar aqui, ele já mostra para mim aqui a tabela de móveis. Sim. Com os atributos, né? Com as colunas, código do móvel, cor, material e código do produto. Beleza. Eu só precisei criar novamente porque eu apaguei a tabela aqui. Então, só para mostrar a diferença entre o delete e o drop. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza. Se você quiser excluir uma coluna, sério, aí você vai colocar, em vez de ser drop table, você vai botar drop column. Você vai excluir aquela coluna. Assim. Cadê? Deixa eu ver aqui. Agora o meu MySQL está dando. Mas para você, deu algum erro aí no meu MySQL, eu vou fechar e abrir de novo. Mas para você excluir a coluna, você vai usar o drop column, vai apagar aquela coluna. Beleza, agora vamos fazer o seguinte. A gente tem um tempinho ainda aí. Vamos lá no Moodle. Abram aí o Moodle na semana 2. Aqui na prática 2 já tem o script da criação das tabelas. E eu vou pedir para vocês, enquanto eu vejo esse erro que está no meu MySQL aqui, para responder a dúvida de Célio, eu vou pedir para vocês fazerem essas inserções aqui nessa tabela. Então, deem uma olhada na hora de fazer a inserção, que tem informações que elas não são de todas, elas não estão em uma única tabela. Por exemplo, insira na tabela de animais os seguintes dados. Um cão, aí um cão, ele é o tipo. Então, o tipo do meu animal vai ser cão. Então, o tipo é cão, macho da raça Pitbull. O sexo é macho ou fêmea. A raça vai ser Pitbull. Chamado Valente, o nome do cão. Tá aqui. A cor é branca. A cor branca. O peso, 15 quilos. Só preste atenção que o peso aqui está em gramas. Então, na hora de adicionar, você tem que colocar o peso em gramas. E a idade também é em meses. Lá ele aparece em anos e você deve salvar em meses. Então, nessa questão 3,
essas informações estão todas na tabela de animais. Quando a gente for fazer uma consulta aqui, tem algumas informações que eles vão estar em mais de uma tabela, então a gente depois vai precisar atentar para isso. Então, um jeito de resolver as questões é sempre identificar primeiro aonde os atributos estão, em qual tabela os atributos estão, para a gente facilitar a nossa inserção. Então, vou dar um tempinho para vocês rodarem aqui, criarem os exercícios da questão 3, enquanto eu vejo aqui o erro do MySQL para resolver a dúvida do Célio. Beleza? Vou só parar aqui a visualização um pouquinho. Professor, Vou falar. depois também eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Por exemplo, uma coluna que está null, por exemplo, ali o peso estava null. Uhum. Eu queria fazer uma consulta só pegando essas linhas que estão null. Não sei se você entendeu. Entendi. Só o que está vazio, né? Então, na hora de você fazer a consulta, aí você colocaria lá no seu query uma coisa assim, mais ou menos assim, onde peso igual a null, acho que é alguma coisa nesse sentido assim. Onde o peso igual a null. Eu tentei fazer desse jeito, fica dando erro. Tá, eu vou tentar fazer aqui para ver. E não... Outra coisa, né? Célula, texto, isso que eu falo.
Rodrigo, eu olhei aqui, ó, no W3 School, vou mandar aqui o link para vocês. Aí a consulta é o SNU. SNU. O que ele vai fazer? Selecione tudo, né, da tabela do eletrodoméstico, onde o peso 2021 está vazio, SNU. Se a gente quisesse onde não estava vazio, is not new, ele mostraria. Depois do peso, por exemplo, o peso 2021 eu estava colocando Igual a igual, new. né? Uhum. Aí estava dando errado. Isso. Não, beleza. Uhum.
E aí, pessoal, vocês estão conseguindo? Beleza, Rodrigo. Célio, Débora, Juliana, Luiz, acho que Anderson saiu. Vocês estão conseguindo? Vão falando aí para mim, pessoal. Eu vou... Todo mundo que está aqui está usando... Tá usando o computador, ou vai usar só o celular? Porque eu vou tentar ver se eu acho algum aplicativo. Deixa eu só mostrar aqui. No site do W3 School, para testar alguns códigos SQL. Ele não é o ideal, mas dá para testar alguns códigos. Por exemplo, Eu instalei o SQL agora aqui no meu computador, pessoal. Aproveitei o tempo aí para instalar ele. beleza. Então, aqui ele deixa você testar alguns códigos. Então, é uma maneira de até estudar aqui os conteúdos. Então, ele tenta, vendo? Não, select, where, order by, insert. Então, dá para trabalhar aqui. Eu vou tentar ver umas ferramentas online também para o pessoal que estiver usando só o celular para acompanhar a disciplina, para não ter problema. Mas, se vocês puderem usar o MySQL Workbench, é mais tranquilo. Sério, sobre aquela sua dúvida lá, de apagar a coluna. Então, deixa eu só copiar isso aqui para ficar mais próximo. Então, para a gente adicionar a coluna, né, alter table, na tabela eletrodomésticos, adiciona a coluna peso, que é do tipo float. Da mesma forma, para a gente excluir a coluna, alter table, na tabela eletrodomésticos, drop column, apague a coluna, peso 2021. Ele vai lá e apaga a coluna. Então, você consegue formatar, né, alterar a estrutura da tabela, tanto adicionando como excluindo a tabela com o alter table. E a dúvida de Rodrigo, para a gente fazer uma consulta só com os campos, né, no caso, o peso 2021, quais são os atributos que o peso 2021 está vazio? Aí usa o is null. Se a gente quiser saber os que não estão vazios, is not null. Ele não vai retornar, não vai dar certo porque eu excluí aqui a coluna peso 2021, então eu tinha que criar a coluna peso 2021. Deixa eu só ver se com peso dá certo. Ele não vai mostrar nada porque todo mundo tem o peso vazio. Ele mostra os registros, só não mostrava nota e null porque para todo mundo o peso está vazio. Beleza, então isso aqui foi ainda do exercício anterior. Então vamos para a base 2. Sempre lembra de selecionar a base
que vocês estão utilizando, né? Beleza, Juliano. Certo, certo. Tudo bem, Débora, tudo bem. Beleza, então deixa, enquanto vocês vão fazendo isso daí, eu vou tentar fazer só essa letra C aqui, porque essa letra C, ela vai trabalhar com a tabela de adoções. Então, ela trabalha tanto com adoções como com a tabela de animais. Então, deixa eu só explicar um pouco aqui dessa letra C. Então, na letra A, ele pede para a gente criar, né, inserir um cão macho da raça Pitbull chamado Valente, que ele é branco com 15 quilos e 3 anos. Antes disso, deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Vocês conseguem ver essa tela? Sim. Beleza. Então, ó, só queria mostrar isso aqui só para a gente imaginar como é que a gente está fazendo essas informações, né? Quando a gente faz um insert, deixa eu só voltar aqui para o nosso... Fecha isso aqui. Então, quando a gente está fazendo aqui um insert, insira na tabela animais, o código do animal, nome, tipo, raça, sexo, cor, deixa eu ver quais são, idade e peso. Então, essas informações, no nosso caso, a gente está passando isso aqui manualmente, né, direto na SQL. Mas numa aplicação real, essas informações, elas vêm do usuário, elas vêm através da interface gráfica. Então, como é que essa informação que a gente está salvando lá no nosso banco de dados, ela viria da interface gráfica? Então, a interface gráfica seria uma tela parecida com essa, onde eu tenho o nome do animal, o código, a raça, o sexo, que vai ser macho ou fêmea, a cor, a idade, o peso, o tipo desse animal. Então, essa seria a tela. Quando a gente tem essas restrições que a gente fez aqui no check, por exemplo, a gente está verificando se o tipo vai ser cão, gato ou coelho. Então, isso aqui, essa informação, ela pode ser representada num atributo desse aqui, lista. Por quê? Porque isso aqui vai ficar exclusivo, o usuário ele não vai ter como digitar de uma forma diferente. Então, a gente pode usar essa ideia de colocar cão, gato ou coelho numa lista de seleção aqui, onde a pessoa só seleciona o tipo, não iria fazer uma digitação para evitar erro. Então, essa daqui seria a interface gráfica. Quando a gente faz o insert, o cara preencheu essas informações, clicou no botão cadastrar, e é como se essa linha aqui do insert, ela fosse executada e adicionada lá no banco de dados. Ele não vai permitir com essa chave 35, porque eu já tenho um atributo, já tenho um animal com o ID 35. Então, quando eu mudei aqui para 37, como a chave primária não pode ser repetida, né, ele deu aquele erro. Quando a gente alterou o valor da chave, porque a chave dos animais, ela não é auto-incremente, né, aqui não tem um auto-incremento, ela é digitada pela pessoa que está criando. Então, essa daqui seria um exemplo para essa tela de cadastro de animais. Da mesma forma, no cadastro de adoções, eu preciso inserir o código do animal. Isso quer dizer que o animal precisa ter sido cadastrado anteriormente, então eu vou inserir o código do animal,
a data da adoção, o nome do adotante, a cidade e o estado, e quando eu clico em cadastrar, é como se eu estivesse fazendo a inserção no meu banco dessa informação que foi digitada aqui pelo usuário na interface gráfica. Então, na letra C, ele pede para a gente fazer uma inserção na tabela de adoções. Na tabela de adoções, eu tenho a data, o código do animal, o nome da pessoa que está adotando, a cidade e o estado. O formato da data é ano, mês e dia. Então, sempre quando a gente for adicionar a data, esse é o formato. Ano, mês e dia. A data, ela vem entre aspas simples, porque ela é como se fosse um varchar. Então, para a data, a gente, como é uma cadeia de caracteres, vamos dizer assim, é um tipo específico, até ele fica numa cor diferente, tá vendo? Ele é um tipo específico dos outros atributos, ele já é definido no meu MySQL. Então, eu tenho aqui ano, mês e dia. Então, esse aqui é o formato da data. Então, o código do animal, o animal já precisa ter sido inserido, então eu vou fazer só um select para ver qual é o código do meu animal chamado de valente. Então, o valente aqui tem o código 37. Então, eu vou passar o código do meu animal aqui. Eu estou dizendo que Márcio vai adotar o animal chamado de valente, cujo código é 37. Só que aqui percebe que eu não passo o nome do animal, eu passo o código desse animal. Se eu quiser saber as informações de animal, eu vou lá na tabela de animais. Então, coloquei aqui Márcio, é da cidade de Juazeiro, no estado da Bahia. Então, esse cara aqui fez a adoção de um animal que a gente tinha criado anteriormente. Quando eu faço um select aqui nessa tabela de adoções, ele vai mostrar para mim todas as pessoas que adotaram aqui e o código dos animais que foram adotados, inclusive o que a gente fez agora. Deixa eu só rodar aqui que a gente não executou. Vou rodar aqui agora na tabela de adoções e eu tenho o que nós fizemos agora, cujo código do animal é 37. E no formato de ano, mês e dia. Então, nessa letra C, a gente está fazendo uma adoção, né, para o cão valente. Então, nesse caso aqui, a gente soube o nome dele, mas nós olhamos lá o registro dele, porque a informação que faz a relação entre as duas tabelas é o código do animal. Então, o código do animal, ele é um atributo do tipo chave estrangeira, porque essa informação pertence à tabela de animais. Então, sempre atentar para essa relação entre as chaves, porque ela mostra onde que a gente pode fazer interações entre as tabelas. Então, aqui tem outros dados para a gente executar, vocês podem só copiar esse código e colar, só para a gente ter mais informações no banco para conseguir fazer as consultas, que é o que a questão 5 pede. Exibir o nome e a raça de todos os cães com idades entre 1 e 3 anos. Então, quando eu quero fazer uma consulta, eu vou usar o termo select. Então, eu vou criar lá, select nome e raça, from, da tabela de animais. Aí, qual é a minha condição? Vamos rodar primeiro essa parte. Eu acho que está com cedilha. Na hora de criar, eu coloquei com cedilha. Então, eu selecionei aqui primeiro as minhas colunas, né? A coluna nome e a coluna raça da tabela de animais. Só que ele exibiu para mim todos os animais, né? Todos os nomes e todas as raças. Só que a questão, ela quer apenas os animais cuja idade, onde a idade esteja entre 1 e 3 anos. Então, como é que eu posso fazer isso? Onde a idade seja maior ou igual a 1 e a idade seja menor ou igual que 3. Então, vamos ver aqui se isso dá certo. Então, agora ele está mostrando apenas os animais que têm idades entre 1 e 3 anos. Só que, na nossa questão, a idade ela é em meses.
Então, seria entre 12 e 36. Vamos ver aqui. Beleza. Então, ele está mostrando aqui os animais que têm nome e raça, onde a idade está entre 12 e 36 meses. Então, uma forma da gente verificar se o resultado dessa consulta está vindo correto, vamos colocar o atributo idade, e aí a gente consegue verificar se os valores estão vindo corretos. Então, quando a gente executa aqui o nosso código, ele mostra, né, a idade dos animais, né, o primeiro tem 12, então está dentro da faixa, e o mais velho tem 36. Então, a faixa de idade está entre 12 e 36 meses. Então, a gente pode fazer assim, usando esses operadores lógicos aqui, né, matemáticos, e os operadores lógicos AND e OR. Se a gente colocasse assim, se eu colocasse assim, o que seria exibido aqui? Respondam aí. Se eu fizesse essa consulta, selecione nome, raça e idade da tabela animais, onde a idade é maior ou igual que 12, ou a idade menor ou igual a 36. Qual seria o resultado? E aí, pessoal, se eu rodasse essa consulta aqui, qual seria o resultado? Ia aparecer vários, né, professor? Não ia ficar... Ia aparecer vários. O menor igual a 36 ia aparecer bastante. Então, qual a diferença do AND para o OR? Então, quando eu coloco assim, idade maior ou igual que 12 e idade menor ou igual a 36, ele vai pegar o intervalo entre 12 e 36. Se eu coloco o OR, ele vai pegar apenas os dois extremos. Então, ele vai pegar só quem tem idade maior ou igual que 12 ou idade menor ou igual que 36. Então, ele mostrou todo mundo, como vocês falaram. Então, ele está pegando todo mundo aqui. 3, 12, 7, 21, 26, 2. Então, ele pegou todo mundo, não só aqueles que estão na faixa que a gente quer. Então, a gente quer idades apenas entre 12 e 36, por isso a gente usa o AND. Beleza, ele vai exibir todo mundo, show de bola. Beleza. Outra maneira seria usar o Between. Não sei se vocês lembram como é o Between. Vocês chegaram a ver uma coisa chamada funções de agregação? Não sei se vocês viram isso em SQL, lá em banco, mas deixa eu falar para vocês. Então, tem algumas funções do MySQL que facilitam a nossa vida. Então, por exemplo, eu fiz aqui, né, a gente fez essa solução, idade maior que 1, idade menor do que 3, no caso de 12 e 36, né, que a gente fez lá, mas a gente poderia usar o Between. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar os valores entre uma faixa de valor. Então, o que é que ele está fazendo? Seleciona o nome e a raça de animais, onde o tipo seja cão e a idade esteja entre Between 12 e 36. Ele vai trazer o mesmo resultado. Então, a gente pode fazer tanto usando o Between, como usando o que a gente fez anteriormente, usando o AND. Aqui ele está mostrando só os cães, né? Por isso que reduziu um pouco mais. Então, nessas consultas aqui, a gente vai trabalhar com algumas funções de agregação. Então, lá no material complementar, tem aqui uns slides de umas disciplinas que eu já tinha ministrado, que fala dessa questão de função de agregação. Então, está aqui para vocês darem uma olhada, e um material também sobre a parte das consultas. Então, peço para vocês, no horário lá da aula de sexta, como a gente não tem aula online, né, ao vivo, mas peguem esse horário para fazer esses exercícios e estudar esse conteúdo aqui, que vai ser bem importante para vocês. Beleza? Então, a gente vai finalizando por aqui hoje. O material está disponível lá no Moodle. Assim que acabar aqui a aula, eu vou tentar colocar no YouTube também esse link e mando para vocês o link do YouTube, que fica mais fácil do pessoal acessar.
E a gente vai tirando as dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar mensagem lá no grupo do WhatsApp, por e-mail, no horário da PE também. Agora que é início de semestre, tem poucas pessoas procurando, então fica mais tranquilo para a gente tirar dúvidas. E é isso aí, pessoal. A gente vai tentar colocar na prática esses conceitos de SQL para fundamentar bem a parte da administração do banco que a gente vai fazer na segunda unidade da disciplina. Beleza? Então, uma boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. Um bom descanso. Deixa eu só te mandar o link, Sérgio, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Pronto, pessoal, o link é esse aí lá do grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida também, tem um link lá no Moodle. Conseguiu pegar, Sérgio? Vou parar aqui a gravação. Beleza. Então, valeu, pessoal. Bom descanso.